Você que busca um milagre financeiro, escute essa oração e mude sua vida. Meu filho, minha filha, ouça com atenção. Se o dinheiro que entra na sua vida parece desaparecer como fumaça, mesmo quando você trabalha duro, se esforça e ora, hoje o céu pode abrir uma nova porta para você. Hoje eu quero falar de coração para coração. Aqui no Brasil, eu vejo com tristeza milhares de famílias aflitas, pais tentando manter a dignidade com contas que não param de chegar, mães que passam noites em claro, fazendo cálculos para esticar o salário, jovens que se dedicam incansavelmente e mesmo assim não conseguem enxergar progresso. Eu não venho a você com fórmulas humanas, nem com promessas vazias. O que vou compartilhar nasceu em longos momentos, de joelhos, diante do Santíssimo, buscando respostas para entender por que tantos filhos de Deus vivem na escassez quando a palavra promete abundância. E antes de prosseguirmos, eu quero que você faça algo agora mesmo. Coloque a mão sobre o seu coração e diga com fé: Senhor, abre meus ouvidos espirituais para receber esta mensagem como um presente do céu. Existe um princípio espiritual poderoso que foi esquecido por muitos: a consagração do dinheiro. Quando o que recebemos não é consagrado a Deus, ele perde força, perde propósito e se vai tão rápido quanto chegou. É como tentar segurar água entre os dedos. Quanto mais você aperta, mais ela escorre. Ao longo da minha caminhada pastoral, aprendi que existe uma diferença enorme entre dinheiro comum e dinheiro abençoado. O primeiro vem e vai, sem deixar raízes. O segundo permanece, gera frutos e multiplica. Isso não é apenas um pensamento positivo, é um ensinamento de Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, a palavra conta que muitos depositavam grandes quantias no tesouro do templo, mas foi uma viúva pobre, com apenas 2 pequenas moedas, que chamou a atenção do mestre. Ele disse: esta viúva deu mais do que todos, pois ofertou tudo o que tinha para viver. O que aprendemos com isso? Aos olhos de Deus, não é o valor numérico que pesa, mas a intenção e a entrega. Aquelas moedas estavam consagradas e por isso se tornaram espiritualmente valiosas. Por isso, meu filho e minha filha, quero lhe ensinar um gesto simples, mas de grande poder. Sempre que você receber qualquer valor, seja seu salário, um presente, o lucro de uma venda, ou até mesmo uma moeda achada na rua, faça o seguinte: segure uma parte desse valor na sua mão. Não importa se é grande ou pequena. Levante a mão ao céu, feche os olhos e diga com sinceridade: Senhor, este dinheiro veio pelas tuas mãos. Eu o devolvo em consagração. Abençoa-o e multiplica-o para a tua glória. Amém. Faça isso de forma discreta, sem contar para ninguém, porque os milagres mais profundos de Deus acontecem longe dos aplausos, no segredo entre você e Ele. Eu me lembro de uma mulher simples, de Maceió, mãe de 4 filhos. Ela estava sem esperança. O marido havia perdido o emprego e as contas se acumulavam. Ensinei a ela este ato de consagração. Ela começou a fazer com as poucas moedas que tinha. Em menos de um mês, o marido recebeu uma proposta de trabalho melhor do que o anterior. Uma dívida antiga foi perdoada e sua pequena barraca de salgados começou a prosperar de forma inexplicável. Ela voltou para me dizer: Padre, é como se portas trancadas começassem a se abrir, uma depois da outra. E eu posso afirmar, não é coincidência. O dinheiro consagrado não se perde,
Ele é guardado e multiplicado pelo próprio Deus. Meu filho, minha filha, existe um ladrão silencioso que esvazia a vida financeira de milhares de pessoas. E ele muitas vezes não é percebido. A murmuração. Murmurar não é apenas reclamar de vez em quando. É cultivar uma atitude constante de insatisfação, crítica e queixa. A murmuração cria uma atmosfera espiritual pesada, bloqueia a ação do Espírito Santo e impede que a abundância prometida por Deus alcance plenamente a sua vida. A palavra é clara sobre isso. Em Filipenses 2, 14, 15, encontramos: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Quando você murmura, o que está dizendo espiritualmente é: Deus, o que o Senhor me deu não é suficiente. E isso é muito sério. Eu quero que você reflita agora. Quantas vezes, no último mês, você disse frases como: este país não tem jeito, está tudo caro demais, ninguém me ajuda, eu nunca tenho sorte, fulano tem oportunidade, eu nunca tenho. Cada uma dessas declarações é como uma pedra que você mesmo coloca no caminho da sua prosperidade. Lembro-me de uma professora de Natal, no Rio Grande do Norte, que me procurou desesperada. Ela trabalhava em 2 escolas, mas ainda assim o salário mal cobria as despesas. Durante nossa conversa, percebi que quase todas as frases dela vinham carregadas de queixas. Reclamava do salário, da direção, dos alunos, do governo, do clima. Então eu disse a ela: minha filha, suas orações estão sendo quebradas pelas suas próprias palavras. O que você constrói quando ora, você destrói quando murmura. Propus um desafio: 21 dias sem murmurar. Quando sentisse vontade de reclamar, deveria dizer: obrigada, Senhor, porque algo bom está sendo preparado, mesmo que eu ainda não veja. Foi difícil no começo. Ela mesma disse que parecia impossível, mas perseverou. 3 semanas depois, voltou com um brilho nos olhos. Havia sido convidada para coordenar um projeto educacional com melhor salário. Recebeu um pagamento atrasado que já não esperava. E disse que, acima de tudo, sentia uma paz que nunca tinha experimentado. Provérbios 18:21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. O que a ama comerá do seu fruto. Suas palavras são sementes espirituais. Se você semeia queixa, colhe escassez. Se semeia gratidão, colhe abundância. Por isso, meu filho e minha filha, eu lhe faço um convite. Comece hoje um jejum de murmuração. Não critique, não reclame, não julgue. Substitua cada impulso de queixa por uma palavra de gratidão. Se for muito difícil, comece com 1 dia. Depois, aumente para 2, 3 e assim por diante. Esse simples exercício espiritual pode ser a chave que faltava para abrir as portas financeiras que estão trancadas na sua vida. Meu filho, minha filha, talvez você já tenha percebido que existe um padrão que se repete na sua família. Gerações inteiras trabalhando muito, mas nunca prosperando de verdade. Negócios que começam bem e depois afundam. Dívidas que nunca são quitadas. Doenças ou problemas inesperados que surgem justamente quando as coisas começam a melhorar. Esses sinais não são meras coincidências. Na dimensão espiritual, existem correntes invisíveis que podem se arrastar por anos, décadas, até mesmo séculos, e só são quebradas quando alguém se levanta em fé e autoridade no nome de Jesus.
para interromper o ciclo. A Bíblia nos mostra isso em Êxodo 25:6. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essas maldições financeiras geracionais podem ter diversas origens, pactos feitos por antepassados com forças contrárias a Deus, palavras negativas lançadas sobre a família, dinheiro obtido de forma desonesta, negócios ligados a injustiças, envolvimento com práticas ocultistas, posturas persistentes de avareza, cobiça ou desonra. Talvez você não saiba da história toda, mas o efeito se manifesta. Um peso constante, como se você estivesse sempre nadando contra a corrente. Como identificar se isso existe na sua família? Observe sinais como escassez crônica, apesar de muito trabalho, negócios promissores que sem explicação dão errado, perdas repentinas quando a prosperidade está próxima, brigas constantes na família por causa de dinheiro, sensação de estar sempre preso, ao mesmo nível, sem conseguir avançar. Se algum desses pontos ressoa com você, é hora de agir. Oração para quebrar maldições financeiras geracionais. Durante 9 noites consecutivas, ore de joelhos, diante de uma cruz ou imagem sagrada, com o coração humilde e arrependido. Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor, venho diante de Ti, reconhecendo que preciso da Tua intervenção. Pelo poder do Teu sangue precioso, eu quebro, em Teu nome, toda maldição financeira que tenha caído sobre a minha família, sobre meu nome e sobre a minha casa. Renuncio e anulo todo o pacto feito por meus antepassados, com o pecado, com o dinheiro injusto, com práticas contrárias à Tua vontade. Rompo e destruo toda palavra de miséria, dívida, ruína e fracasso lançada sobre minha linhagem. Declaro que, a partir de hoje, a minha família será livre e abençoada, e que a prosperidade do céu fluirá sobre nós. Lava a nossa história com o Teu sangue, restaura o que foi danificado e abre as portas que estavam fechadas pelo pecado não confessado. Espírito Santo, enche-me de sabedoria para administrar com retidão o que o Senhor me confiar. Pai amado, agradeço pela libertação, porque creio que em Ti tudo se faz novo. Amém. Quero contar um testemunho real. Uma família do interior de Goiás me procurou com um histórico de 3 gerações de agricultores que nunca prosperavam. Trabalhavam duro, mas sempre havia uma praga, uma seca, uma enchente, algo que destruía a colheita no último momento. Em oração, descobrimos que, muitos anos atrás, um ancestral havia tomado aquelas terras de forma injusta, expulsando a família que morava ali. Essa injustiça não resolvida havia criado um bloqueio espiritual que pesava sobre todos. Conduzi essa família em um processo de libertação que incluiu a oração, mas também um ato concreto de restituição. Eles doaram parte de suas terras para um projeto que ajudava famílias carentes na região. Poucos meses depois, as colheitas começaram a prosperar, como nunca antes. A maldição foi quebrada porque eles tiveram coragem de enfrentar a raiz do problema, com fé e obediência. Meu filho, minha filha, se existe algo semelhante na sua história, não tenha medo de enfrentar. Deus não expõe para humilhar, Ele revela para curar. E quando a raiz é arrancada, o fruto da prosperidade finalmente tem espaço para crescer. Meu filho, minha filha, muitas vezes, o maior inimigo da nossa prosperidade
não está lá fora, no governo, no chefe, na economia ou na falta de oportunidades. Ele está dentro de nós. É a mentalidade de escassez. Essa prisão interior é perigosa porque, mesmo quando Deus coloca oportunidades diante de você, a sua mente condicionada pela falta impede que você as reconheça ou aproveite. Essa mentalidade se instala de várias formas: pelas frases que ouvimos na infância, pelas experiências negativas repetidas, pelos medos que herdamos da nossa família, pela crença errada de que Deus quer que vivamos sempre no limite. Quantas vezes você já disse ou pensou algo como: dinheiro não é para gente como eu. No Brasil, só enriquece quem é desonesto. Se eu tiver muito, algo ruim vai acontecer. Eu me contento com pouco, porque mais do que isso, não é para mim. Se alguma dessas frases já passou pela sua boca ou pela sua mente, saiba, isso não é humildade. É um bloqueio espiritual. A palavra de Deus diz em 3 João 1:2: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Nosso Deus é um Deus de abundância. Basta olhar para a natureza: árvores frutificando em quantidade, rios transbordando, cores, vida e diversidade. Ele não criou o mundo para ser medíocre ou limitado. Então por que você acreditaria que Ele quer que você viva preso à escassez? Quero compartilhar a história de um empresário de Vitória, no Espírito Santo. Ele era trabalhador, honesto, mas sempre batia no mesmo teto financeiro. Quando o negócio começava a prosperar, vinha uma crise, um prejuízo ou um problema familiar que o fazia voltar à estaca zero. Em uma conversa, ele me revelou que, desde pequeno, ouvia do pai: Filho, gente como nós não nasceu para ter muito. Quando a gente sobe demais, a queda é maior. Essas palavras se enraizaram. Sem perceber, ele criou um limite invisível para o quanto podia prosperar. Não era Deus que o limitava. Era a crença que ele havia absorvido. Orientei-o a fazer todos os dias uma oração de autoridade sobre a própria mente. Colocando a mão direita sobre a cabeça, ele dizia: Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a toda mentalidade de escassez. Rompo com todo pensamento de miséria, herdado ou aprendido. Declaro que sou filho do Rei dos Reis, criado para administrar bênçãos e não para viver em ruína. Abro minha mente à abundância do céu. Senhor, transforma minha forma de pensar para que eu possa receber sem medo, conservar com sabedoria e compartilhar com generosidade. Amém. 3 meses depois, ele voltou para testemunhar. Havia fechado uma parceria internacional que multiplicou seus lucros. E o mais importante, estava em paz com o crescimento, sem aquele medo de perder tudo. 3 sinais de que a mentalidade de escassez precisa ser curada. 1. Incômodo com o sucesso dos outros. Quando você vê alguém prosperar e pensa: deve ser sorte, ou algo errado ele fez. 2. Medo de receber em abundância. Quando uma bênção chega e você pensa: isso não vai durar, ou sente culpa por ter recebido. 3. Justificativas para não ter. Frases como: dinheiro não traz felicidade, usadas como escudo para se conformar. Transformando a mente diariamente. Comece cada manhã olhando para o céu e declarando: hoje é dia de provisão divina. Penso como filho de Deus, ajo como abençoado e agradeço como quem já recebeu. A abundância de Deus flui para mim e através de mim. Nada me falta. Tudo o que preciso me será dado. Obrigado, Senhor, por confiar em mim os teus tesouros. Não é mágica, é disciplina espiritual. Enquanto você não mudar o que acredita, continuará preso ao mesmo nível.
por mais que ore. Meu filho, minha filha, existe um princípio espiritual tão poderoso que, quando colocado em prática com fé verdadeira, pode mover portas no mundo invisível em questão de horas. Estou falando da esmola secreta. Esse não é um simples ato de dar dinheiro para alguém necessitado. Não é a moeda entregue rapidamente a um pedinte no sinal para aliviar a consciência. A esmola secreta é uma semente espiritual, plantada em silêncio, no terreno fértil do coração de Deus. Jesus nos ensinou isso de forma clara em Mateus 6, 3, 4. Quando você der esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, para que a sua oferta fique em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, recompensará você. Veja, não é apenas sobre generosidade, é sobre obedecer à forma como Deus quer que essa generosidade seja exercida, sem ostentação, sem busca de aplausos, sem esperar reconhecimento humano. Como praticar este princípio? Há 3 passos que eu recomendo. 1. Ore por direção antes de dar. Pare, feche os olhos e diga: Senhor, mostra-me hoje a quem devo abençoar. Que esta semente não seja minha, mas tua. Leva-a onde o teu espírito deseja. Quando você faz isso, muitas vezes Deus coloca no seu coração um nome, um rosto, ou até uma situação que você encontrará ao longo do dia. 2. Doe em silêncio e com humildade. Se possível, de forma que ninguém saiba. Não publique nas redes sociais. Não comente com amigos. Não espere que a pessoa fale sobre isso. A bênção da esmola secreta está no fato de que somente Deus viu. 3. Selo espiritual após dar. Depois de entregar, encontre um momento a sós e ore. Pai, esta semente está plantada. Que ela frutifique segundo a tua vontade. Multiplica esta obediência em bênçãos, não apenas para mim, mas para todos que amo. Amém. Quero compartilhar um testemunho. Um jovem de João Pessoa, vendedor de loja, estava atolado em dívidas. Depois de ouvir uma pregação sobre a esmola secreta, ele decidiu colocar em prática, mesmo tendo apenas R$ 5 no bolso. Sentiu no coração que deveria dar aquele valor para uma senhora que vendia verduras na rua, sem falar nada, apenas sorrindo. Naquela mesma tarde, recebeu uma ligação de um cliente antigo que meses antes havia desistido de uma compra. O cliente voltou atrás e fechou um pedido que lhe rendeu a maior comissão do ano. Coincidência? Não. É o próprio Deus respondendo a um ato feito no secreto. Meu filho, minha filha, a esmola secreta abre uma janela de favor sobre a sua vida, e ela não depende do valor que você dá, mas da fé com que você dá. Às vezes, um valor pequeno, dado com amor e oração, vale mais do que uma grande quantia, dada por vaidade. Se você decidir praticar esse princípio hoje, esteja atento nas próximas 24 horas. A resposta pode vir como uma oportunidade inesperada, a solução de um problema antigo, uma ideia criativa ou até uma paz interior, que vai preparar o caminho para bênçãos maiores. Na próxima parte, vamos falar sobre como proteger as bênçãos recebidas, porque não adianta apenas atrair prosperidade. É preciso saber manter e multiplicar o que Deus confia a você, protegendo as bênçãos recebidas. Muitas pessoas experimentam momentos de alívio financeiro, pequenas vitórias ou até grandes conquistas. Mas pouco tempo depois, tudo se perde e elas voltam à situação anterior, ou até pior. E sabe por que isso acontece? Porque não se protegeram espiritualmente e emocionalmente para conservar o que receberam. Existem 2 grandes portas abertas que permitem que o inimigo roube as bênçãos. 1.
a desordem espiritual, emocional e material. 2. A ingratidão, que sufoca a presença de Deus. A desordem na vida é um sinal de que algo na alma também não está alinhado. Ela pode se manifestar de várias formas: contas vencidas, esquecidas, papéis importantes misturados com lixo, armários entulhados de coisas quebradas, casa sem cuidado, finanças sem registro, projetos iniciados e abandonados. Jesus nos disse em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se você não administra bem o que já tem, por que Deus confiaria mais? A organização não é apenas uma questão prática. Ela é um ato de reverência às bênçãos recebidas. Quero contar o que aconteceu com uma família em Recife. Eles recebiam boas oportunidades, heranças, bônus, até prêmios de sorteio. Mas em poucos meses, o dinheiro sumia e as dívidas voltavam. Quando visitei a casa, percebi a bagunça: contas espalhadas, alimentos estragando, móveis quebrados, documentos importantes perdidos. Orientei-os a fazer da organização um ato espiritual. Cada gaveta arrumada, cada conta colocada em ordem, cada objeto consertado, era acompanhado de uma oração: Senhor, assim como organizo minha casa exterior, ajuda-me a colocar em ordem a minha casa interior. 3 meses depois, além da casa transformada, suas finanças começaram a se estabilizar e crescer de forma consistente. A ingratidão. Este é um dos pecados mais sutis e perigosos. Quando você recebe algo e logo esquece, focando apenas no que ainda não tem, cria uma atmosfera espiritual de insatisfação que repele novas bênçãos. A palavra nos orienta em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você agradece, reconhece a mão de Deus sobre a sua vida. Quando deixa de agradecer, é como se dissesse: o que recebi não é suficiente. Práticas para proteger suas bênçãos. 1. Cultive gratidão diária. Separe um momento para agradecer por cada provisão, por menor que pareça: o trabalho, o alimento, a conta paga, o cliente que apareceu na hora certa. 2. Estabeleça ordem como ato espiritual. Tenha registros simples de entradas e saídas. Cuide do que é seu. Evite desperdícios. 3. Confesse e abandone a ingratidão. Quando perceber um pensamento de queixa, substitua imediatamente por um agradecimento. Uma prática poderosa que recomendo. No fim de cada mês, antes de pagar suas contas, reúna todos os boletos e faturas. Coloque as mãos sobre eles e ore: Pai Celestial, agradeço porque tenho o privilégio de pagar estas contas. Cada uma representa uma bênção: a água que bebemos, a luz que ilumina a casa, o teto que nos protege. Abençoa estes recursos para que cheguem onde precisam e retornem multiplicados. Em nome de Jesus. Amém. Esse simples gesto transforma o ato de pagar contas de um peso para um momento de louvor. Oração diária para a prosperidade. Quero que você entenda: a oração diária para a prosperidade não é uma fórmula mágica, mas uma arma espiritual. Quando rezada com fé e constância, ela constrói, dia após dia, um muro de proteção ao seu redor. E cada palavra pronunciada com sinceridade é como uma chave que abre portas no invisível. Eu mesmo recebi esta oração durante um momento profundo de contemplação. O Espírito Santo me mostrou que muitos filhos de Deus oram de forma genérica pelas finanças, mas não alinham o pedido com princípios espirituais. Por isso, hoje vou lhe entregar um modelo que pode transformar a sua caminhada.
Ore assim todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites, antes de dormir. Faça com calma, respire fundo e fale como quem está conversando com o Pai, que o ama. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti com humildade e gratidão. Obrigado por tudo o que já me deste e pelo que ainda virá. Peço que abras caminhos onde hoje vejo obstáculos e que feches as portas do inimigo que tentam me atrasar. Rompe, Senhor, toda a cadeia de injustiça, de dívida e de miséria que tenta se levantar contra mim e contra a minha casa. Envia teus anjos para me proteger, guiar e guardar o meu caminho. Que nenhuma força contrária toque as minhas bênçãos ou a minha família. Renuncio à dúvida, ao medo e à murmuração. Declaro que tudo o que eu semear dará fruto abundante para a tua glória. Abençoa o meu trabalho e multiplica o fruto das minhas mãos. Que eu seja canal da tua provisão para outros, sendo generoso como tu és comigo. Abre meus olhos para enxergar as oportunidades que vêm de ti e dá-me coragem para aproveitá-las. Afasta-me de negócios desonestos e de decisões precipitadas. Dá-me discernimento para administrar com sabedoria o que o Senhor confiar a mim. Em tuas mãos, coloco minhas finanças, meus projetos e meus sonhos. Seja feita a tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando você torna essa oração parte da sua rotina, algo começa a mudar. Talvez você não perceba de imediato, mas, assim como uma planta regada todos os dias, cresce silenciosamente, a sua vida financeira começará a florescer. E junto com ela, virá a paz, que vale mais do que qualquer cifra. Ação prática, junto com a oração. Mantenha o jejum de murmuração que falamos antes. Continue consagrando todo o valor que receber. Pratique a esmola secreta regularmente. Organize suas finanças como ato espiritual. Declare diariamente palavras de vida sobre sua mente e sobre sua casa. Encerramento da jornada espiritual pelas finanças. Meu filho, minha filha, chegamos ao fim desta caminhada, mas o que você aprendeu aqui não é para ouvir e esquecer, é para praticar. Relembrando: 1. Consagração do dinheiro. Coloque Deus como o primeiro dono de tudo o que entra em suas mãos. 2. Eliminação da murmuração. Substitua queixas por gratidão. 3. Quebra de maldições geracionais. Ore com autoridade para libertar sua família de padrões de escassez. 4. Mudança da mentalidade de escassez. Declare que você é filho de um Deus abundante. 5. Prática da esmola secreta. Plante no invisível para colher no visível. 6. Proteção das bênçãos. Mantenha ordem e gratidão diárias. 7. Oração diária para a prosperidade. Faça dela um hábito inegociável. Lembre-se, Deus não dá a quem apenas deseja, mas a quem está pronto para receber e administrar. E estar pronto começa no coração, na mente e na postura diária. Seja fiel nas pequenas coisas. Persevere quando o processo parecer lento. Creia que o Deus, que prometeu abundância, é fiel para cumprir, e que a paz de Cristo, a luz do Espírito Santo e a bênção do Pai Celestial acompanhem cada passo seu. Que assim seja. Amém. Se esta mensagem falou com o seu coração, inscreva-se agora no canal Caminho dos Santos. Ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.